Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos hoje aprender mais um pouquinho sobre os heróis da fé. Homens e mulheres de Deus que romperam em fé. Homens e mulheres de Deus que foram realmente transformados por Deus. Paulo, ele foi realmente, a história mostra, um homem que ele era pecador, era um homem que ele estava totalmente enganado no seu mundo religioso, a qual Deus veio e transformou a vida dele poderosamente através do milagre e fez da vida dele um instrumento valoroso. Então, nessa noite, eu quero que você entenda que Deus é o Deus transformador. Amém. Deus é o Deus que pode transformar todas as coisas. Amém? Amém. Nosso Deus, ele tem um projeto na vida de cada um de nós. Cada um de nós fomos chamados por Deus, separados por Deus. Cada pessoa, ela tem um projeto nas mãos de Deus. Mas às vezes é necessário que Deus ele venha reconstruir lares, reconstruir famílias, reconstruir as nossas vidas. Às vezes é necessário que o Senhor venha transformar algo nas nossas vidas, para que nós venhamos realmente estarmos na presença de Deus e sermos usados por Deus. Ninguém chega na presença de Deus e ela permanece da mesma forma. Porque Deus ele vai transformar a vida de todo aquele que se achegar até a pessoa de Cristo Jesus. Se nós não somos transformados, é porque nós mesmos não queremos transformação de vida. Porque aonde Jesus Cristo ele está, aonde o Espírito Santo de Deus habita, há uma transformação de vida. Então nós temos que crer que o nosso Deus é um Deus que ele transforma todas as coisas. Essa noite eu quero falar de um homem chamado Saulo. Um homem que ele era totalmente religioso. Era um homem que ele era um fariseu antes de conhecer Jesus Cristo. E assim, irmãos, existem muitas pessoas que elas se acham conhecedoras da palavra de Deus. Às vezes ela se acha que ela está realmente na presença de Deus. E, na verdade, ela precisa ser transformada por Deus. Ela precisa ser lapidada por Deus. Foi necessário que Saulo, ele tivesse um encontro com Cristo Jesus, para que a vida dele fosse transformada. Para que aquilo que ele achava que estava certo, fosse mudado e transformado por Deus. Porque, diante de Deus, Saulo, na verdade, ele se achava que ele estava no caminho certo, que ele estava no caminho de Deus. Mas para Deus, aquilo que ele estava fazendo não estava agradando aos olhos do Senhor. Precisou ele ter um encontro verdadeiro com Jesus para ele ser transformado. E é necessário que às vezes Deus venha transformar as nossas vidas. Por isso eu quero que você fale para o seu irmão: essa noite Jesus vai te transformar. Amém? A palavra de Deus que nós lemos aqui diz que Saulo, ele estava perseguindo quem? Os cristãos. Não foi isso que nós lemos? A palavra diz que Saulo, ele estava perseguindo os cristãos. Ou seja, ele estava ameaçando as pessoas que estavam seguindo a Jesus Cristo, de estar falando da palavra, de estar realmente ali levando a palavra de vida para outras pessoas. Quantas pessoas que às vezes você olha e às vezes a pessoa ela começa a te perseguir ali na fábrica, ela começa a falar, né, a teu respeito porque você é cristão, ou às vezes ela começa a te perseguir até mesmo por você ser cristão, e na verdade ela não quer saber nada de cristão, ela não quer se aproximar de cristão, ela não quer ser um cristão. Mas até mesmo esse que não quer transformação, Deus é poderoso para fazer. Porque quando Deus escolhe, quando Deus ele marca uma pessoa, mesmo que a pessoa ela corra, ou mesmo que a pessoa ela não quer nada com Deus, Deus vai levar a pessoa numa situação a qual ela vai ter que buscar Deus. Deus vai colocá-la numa situação a qual ela vai ter que ter um encontro verdadeiro com Deus.
Porque se nós fomos chamados por Deus, se nós estamos na presença de Deus, temos que mudar, temos que ser transformados, temos que ser realmente imagem e semelhança de Cristo Jesus. Aqui em Atos 9, 11, diz assim, que Deus, Ele chamou Ananias. E Deus, Ele falou assim para Ananias, enquanto ele estava orando: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aqui, depois que Saulo ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego. E nisso que ele fica cego, ele foi levado para a casa de Judas e ali ele está orando. E nesse momento que ele está orando, Deus começa a se revelar a ele que Deus tem um chamado na vida dele. E Deus dá a visão certinha para ele. E ao mesmo tempo que Deus dá a visão para Saulo, Deus fala assim com Ananias, que também está orando: olha, Ananias, você vai, desce ali na casa de Judas, ali tem uma pessoa que eu escolhi para me servir. E o nome dele é Saulo. E Ananias, então, ele leva um choque. Peraí, Senhor, mas Saulo não é aquele que persegue os cristãos. Mas Saulo não é aquele que manda matar os cristãos. Como o Senhor está querendo que eu vou lá? Ananias, ele responde o ide do Senhor quando Deus chama para ele. Fala: Senhor, eis-me aqui. Mas quando Deus fala assim para ele assim: olha, vai ali, que tem uma pessoa ali, que mesmo que aos seus olhos ele é uma pessoa não muito agradável, aos meus olhos ele vai ser uma pessoa que vai levar o evangelho ao gentio e a todas as pessoas, porque eu escolhi ele. Então Ananias vai, obedece a Deus, desce também ali na casa de Judas e cumpre o ide de Deus. Cumpre o ide de Deus, e se ele não tivesse cumprido o ide de Deus, talvez o evangelho não tinha chegado até nós. Se ele tivesse falado: não, mas se eu for lá, Deus, ele vai me matar, porque eu sou cristão. Já parou para pensar nisso? Se na hora ele não tivesse fé para obedecer o chamado de Deus, ou se realmente ele não tivesse fé para crer naquilo que Deus estava falando para ele, na visão que Deus estava dando para ele. Porque uma mulher e um homem de Deus, amados, quando Deus fala, ele tem que ter visão. Quando Deus ordena, você tem que ter visão. E eu vou chegar lá. Saulo, até então, antes de ser transformado por Deus, ele estava cego espiritualmente. Ele não tinha visão clara das coisas de Deus. Ele achava que ele estava no caminho certo, seguindo Deus, fazendo as coisas certas. Até mesmo perseguindo o cristão, ele achava que estava certo. Mas ele estava enganado. E Deus transformou essa situação para mostrar para Saulo que ele é o Deus que transforma a vida. Usou também a situação de ter chamado Ananias para falar assim: olha, mesmo que aos teus olhos ele não é uma pessoa agradável, para mim ele é um vaso escolhido. Quando Deus ele determina algo nas nossas vidas, amados, não importa o que as pessoas vão falar de você, não importa o que as pessoas vão pensar de você. O que mais importa é como está a sua vida no altar do Senhor. Como é a sua comunhão com Deus. O Senhor ele nos dá aqui, nessa noite, essa palavra, porque Saulo, apesar dele ter perseguido os cristãos, apesar dele ter matado o cristão, apesar de no início ele se achar um homem arrogante e soberbo, Deus foi lá e transformou a vida daquele pecador, transformou de uma tal forma para que ele fosse luz aonde ele estivesse. Por isso que eu falo, Deus, quando Ele nos chama, o Senhor irá transformar as nossas vidas.
Simplesmente você tem que dar espaço para Deus transformar as nossas vidas. De uma pessoa que perseguia cristão, Deus muda totalmente a história da vida dele, que ele então passa a ser perseguido. Ele era uma pessoa que perseguia e de repente ele passa a ser perseguido quando ele realmente tem um encontro verdadeiro com Jesus e ele reconhece Jesus Cristo no meio do caminho. Nós precisamos, em todos os momentos das nossas vidas, entender algo. O que acontece com um homem e com uma mulher quando ele se depara com o Evangelho de Cristo Jesus? O que acontece com um homem e com uma mulher quando eles são chamados por Deus? Primeiro ponto, cai toda a religiosidade. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, você não vai ser mais religioso. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Filipenses 3:5. Filipenses 3:5 diz assim, Paulo falando: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, Paulo era um fariseu. O que era um fariseu? Ele cumpria os rituais que estavam ali na igreja. Ele foi circuncidado, ele disse que ele é judeu. Ao mesmo tempo, ele está ali cumprindo as normas. Amados, não precisamos cumprir normas de igreja, que isso não traz salvação. Religião não traz salvação para ninguém. O que traz transformação de vida e salvação para as nossas vidas é você ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. É você estar realmente ligado com Deus. Em Mateus 23, você pode depois ler na sua casa, Mateus 23, Jesus, chegando diante dos fariseus e saduceus, Jesus começou a repreender os fariseus e os saduceus. Porque eram pessoas que às vezes guardavam os mandamentos da lei de Moisés, mas o seu coração estava longe da presença de Deus. Não adianta você querer obedecer a norma ali dos 10 mandamentos, mas o seu coração estiver longe de Deus. Não adianta você obedecer um versículo da Bíblia e deixar os demais versículos da Bíblia. A Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos ser religiosos. Nós precisamos, de fato, conhecer o homem que tem o poder para transformar as nossas vidas. E este homem é Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Então, quando nós temos um encontro verdadeiro, o homem transformado pelo Evangelho, em primeiro lugar, vai sair a religião. Você não vai ser mais religioso. Amém? Amém. Segundo ponto. Falei que Paulo, ou Saulo, porque depois ele teve o nome transformado para Paulo, ele era orgulhoso. Irmãos, o orgulho é uma coisa que nos afasta de Deus. Às vezes Deus ele permite que você passe por certas situações, certas provações, para que o seu orgulho seja quebrado. Diante de Deus, você precisa deixar as raízes de orgulho. Diante de Deus, você precisa deixar toda a arrogância, toda a soberba. Diante de Deus, você precisa ser humilde como Cristo Jesus. Às vezes, Deus permite que as provas venham, as lutas venham,
Porque nós não reconhecemos que nós temos orgulho dentro do nosso coração. Por isso, cutuca o seu irmão aí do lado e fala para o seu irmão: irmão, não seja orgulhoso. Amém? Não seja orgulhoso. Amém? Filipenses, aqui no 6, fala que segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja. Olha o orgulho dele, ele diz assim: eu estou zelando das coisas de Deus, por isso que eu estou perseguindo os cristãos. Irmãos, tem coisas nas nossas vidas que nós achamos que está certo, mas aos olhos de Deus está errado. Deus, Ele olha realmente para aquele coração quebrantado, aquele coração que não é orgulhoso. Um exemplo, a gente sempre fala aqui de Davi. Davi, ele teve em suas mãos a oportunidade de matar o rei Saul. E Davi, ele não matou o rei Saul. Por quê? Ele era um jovem segundo o coração de Deus. Ele não era uma pessoa arrogante, nem uma pessoa orgulhosa. Porque ele sabia que um dia foi Deus que levantou Saul para ser rei de Israel. E se Deus quisesse, Deus mesmo tirava ele de lá. Que ele não ia sujar as mãos dele. Por isso que eu falo, às vezes, o nosso orgulho, como a gente olha, os nossos valores humanos são diferentes dos valores de Deus. Só que nós precisamos ter esse poder de Deus sobre as nossas vidas, que muda tudo aquilo que aos nossos olhos não é arrogância. Tudo aquilo que aos nossos olhos você acha que você está certo, você tem que olhar com os olhos de Deus. Deus, ele tem raiva? Não. Deus, ele tem mágoa? Não. Deus, ele tem soberba, amado? Não. Deus, ele tem orgulho? Não. Então, de onde que são essas raízes? Pertencem ao Senhor. Nós não podemos seguir dois senhores. Ou devemos seguir um, ou devemos seguir o outro. Não podemos ter dois senhores, nem cogitar entre dois pensamentos. Então, nós precisamos deixar como aconteceu com Saulo. Quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele mesmo reconhece aqui no livro, na carta de Filipenses, ele achava que ele estava sendo zelador das coisas do Senhor. Mas depois ele começa a ver que quando ele teve um encontro com Deus, nada mais importava a não ser a pessoa de Cristo Jesus. Tudo aquilo que for, irmãos, aos seus olhos, ou aquilo que está te afastando da presença de Deus, e às vezes até mesmo o seu orgulho de reconhecer que você está errado e que você precisa de Deus, que você precisa ser transformado pela presença de Deus. É necessário que você ore e peça perdão para Deus, para que o Espírito de Deus venha fluir na sua vida e transformar a sua vida. Amém? Terceiro ponto. Saulo, ele era um homem violento. Saulo, ele tinha uma meta que era acabar com o cristianismo. A meta dele era realmente castigar os cristãos, forçar os cristãos a fazer trabalhos árduos. A meta dele era matar os cristãos. Só que toda essa violência caiu por terra diante da presença de Deus. Tudo aquilo que para ele, aos seus olhos, era favorável à sua carne, porque ele achava que estava certo, Deus teve que mudar e transformar. Então abre o seu coração. Não deixa a violência entrar dentro do seu coração. Não deixa realmente o diabo plantar coisas dentro do teu coração. Ódio, rancor, mágoa. Tudo aquilo que não é do Espírito de Deus. Peça para Deus: Senhor, eu quero ser transformado. Porque se Saulo, ao mesmo tempo, ele era um homem arrogante, um homem soberbo, um homem que perseguia os cristãos, um homem que ele se achava que ele estava certo, e o Senhor transformou. O Senhor também tem poder para transformar a minha vida. Deus, amados, Ele tem o poder para transformar a prostituta, o drogado, o viciado. Mas quando essas pessoas realmente abrem o seu coração para Deus e falam: Deus, me muda, me transforma. Se você não falar para Deus transformar a sua vida, se você não pedir para Deus transformar, Deus, Ele não vai invadir o teu coração, amado. Deus, Ele te dá a oportunidade para você ser transformado na presença dEle.
Deus ele te dá a oportunidade para você viver uma vida realmente na presença de Jesus Cristo. Que nós venhamos realmente a olhar para Deus, assim como Deus, ele tinha uma missão na vida de Saulo. E a missão de Deus foi transformar ele num vaso escolhido. A conversão de Saulo foi tão verdadeira, e a conversão de cada cristão tem que ser verdadeira, que ao mesmo tempo que ele estava perseguindo os cristãos, como eu falei, ele passou a ser perseguido. Ele passou então a anunciar o Evangelho. Ele passou então a viver agora no meio dos gentios e declarar: eu conheci Jesus Cristo. E as escamas que estavam nos olhos dele, quando ele teve um encontro com Deus, caíram. Tanto é que Deus usou lá Ananias, vai lá, coloca as mãos sobre ele. Ele é um vaso importante para mim. Ele é um vaso no qual eu vou usar ele. Importa que todas as nações, através da vida dele, saibam que eu sou o Deus que transforma a vida. Amados, quando Paulo, ele chega então na sinagoga, já transformado, quando ele chega ali, já anunciando o poder de Deus, aquilo que Deus tinha feito na vida dele, o sacerdote, todas as pessoas que ao mesmo tempo estavam ali do lado dele, começaram a ver que algo diferente estava na vida de Paulo. E algo diferente tinha acontecido na vida dele. Então eles começam então ali, na verdade, quando ele começou diante da sinagoga, isso está lá em Atos 9, a partir do 19, a palavra de Deus diz que todos eles ficaram atônitos e dizia: não é esse em que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. Olha só, ao mesmo tempo, Deus transformou a vida dele de uma tal maneira que todas as pessoas que estavam ali na sinagoga falaram: ué, peraí, o que está acontecendo? Não era esse que estava ali perseguindo os cristãos, matando? E também falava de Jesus, agora ele está a favor deles, pregando Jesus. As pessoas notaram que Paulo foi transformado. Quando você realmente tem um encontro verdadeiro com Jesus, as pessoas vão notar que você foi transformado por Deus. As pessoas vão notar que você é diferente, que o seu modo de falar é diferente, que coisas na sua vida mudaram. Paulo, ele foi um exemplo de fé, porque ele foi perseguido depois que ele aceitou Jesus Cristo. Depois que ele aceitou Jesus Cristo, além de ser perseguido, ele passou por muitos naufrágios, ele passou por muitas tribulações, ele passou por muitas provas, mas em nenhum momento ele esmoreceu. Em todos os momentos ele continuou glorificando a Deus. Paulo foi um exemplo de missionário. Paulo foi um exemplo de homem de Deus. Paulo realmente ele foi um exemplo até mesmo de obreiro na obra do Senhor. Tudo que nós vemos na Bíblia é um modelo para a gente lermos, olharmos e começarmos a praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim que Deus ele chamou uns para mestres, outros para apóstolos, outros para pastores. E Deus foi chamando, assim como Deus ele tem um chamado na vida de cada um. O chamado que Deus ele tem nas nossas vidas, amados, ele vem acompanhado com a unção de Deus. Porque Saulo religioso, ele não tinha unção. Paulo, transformado por Deus, ele era um homem cheio do poder de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era um homem diferente. Ele cumpriu o seu trabalho de evangelista, de mestre, de apóstolo. Ele cumpriu o seu chamado diante da palavra do Senhor.
A palavra de Deus nos leva, a palavra de Deus nos confronta de tal maneira que nós somos totalmente transformados pelo poder de Deus. A palavra de Deus, quando Deus ele nos chama, o Senhor ele chama e ele transforma. Porque nenhum homem ou mulher, ele chega na presença de Deus e ele continua da mesma forma. As pessoas chegam na presença do Senhor e elas são totalmente impactadas pelo poder de Deus. Paulo, ele foi usado com os dons que Deus deu para ele, mas por quê? Ele foi impactado com a palavra de Deus. Ele foi tão impactado com a palavra de Deus que você vê que ele foi um dos maiores escritores das Sagradas Escrituras. Paulo, nós lemos tanto no livro de Atos, que fala a respeito dele. Você vê Paulo falando diante de reis e autoridades. E você vê Paulo falando diante de reis e autoridades com sabedoria na palavra. Um homem e uma mulher de Deus, quando é transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele tem sabedoria para pregar o Evangelho. Da boca dele sai o poder de Deus que transforma outras vidas. Assim era Paulo quando ele se colocava na sinagoga para falar de Jesus Cristo diante das autoridades. A virtude do Espírito Santo de Deus estava com ele. Reis se calavam diante de Paulo quando ele começava a falar. De onde vem tanta sabedoria? E essa sabedoria, irmãos, é uma sabedoria que vem do céu. Paulo ele foi uma das pessoas que escreveu mais de 13 cartas do Evangelho. Você pode ver assim que nós, olhando para as Sagradas Escrituras, vemos nele um homem que depois que ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, as cartas dele nos levam, tanto a exortação como a doutrina, nos leva a ter o conhecimento pleno de quem é Cristo Jesus. Tudo que você vê dentro da palavra de Deus nos leva a ver que além de ser transformado por Deus, ele foi um escritor da palavra de Deus, ele foi uma pessoa que ele orava, ele foi um exemplo de missionário. Se nós formos olhar para dentro da palavra de Deus, ele é um exemplo de um homem missionário. Nós queremos ser missionários, queremos fazer as coisas para Deus, mas é necessário, em primeiro plano, ter um encontro verdadeiro com Jesus. Um encontro que vai mudar a sua vida completamente. Um encontro que vai transformar a sua vida. Amém? Amém. Diga, eu quero ser transformado por Jesus. Eu quero ser transformado por Jesus. Amém? Quer ser transformado por Jesus? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Romanos. Amém? Romanos 1. Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, primeiro dos judeus e também do grego. Amém? Poder transformador. O Evangelho é o que? Poder de Deus. Irmãos, o Evangelho, Jesus Cristo, ele é poder. A palavra de Deus, ela é poder ao ponto de nós não nos envergonharmos da salvação que Cristo Jesus nos concedeu. Quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, nossas vidas serão transformadas e transformadas em poder de Deus. Nós precisamos deste poder que transforma realmente a nossa alma e o nosso espírito. Jesus Cristo, ele fala no Evangelho de Lucas 24, 49. Jesus Cristo, ele fala que ele enviou a promessa.
E essa promessa está sobre a minha vida e sobre a sua vida. E essa promessa é o poder do Espírito Santo de Deus. Sem o poder do Espírito Santo de Deus, nenhum homem, nenhuma mulher poderá ser transformado por Deus. Nós só somos transformados porque hoje a promessa ainda está neste mundo. E essa promessa ela é real. Essa promessa ela é verdadeira. Essa promessa é aquela promessa que ela pegou Saulo, um homem religioso, e transformou ele num homem cheio do poder, cheio da graça de Deus. E é só o Espírito Santo de Deus que tem a capacidade para fazer isso. Vamos ler Atos 1:8. Prometo que eu vou ser breve. Amém? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis sobre vós dunamis. Recebereis sobre vós poder. A palavra poder no grego é dunamis. Sabiam disso? Poder, dunamis. A origem dessa palavra tem o mesmo significado que dinamite, dínamo, dinâmico. Anota aí. Esses termos traduzem um pouco da ideia do termo grego dínamo, usado para se referir ao grande poder do Espírito Santo na vida do crente, capacitando ele para fazer a obra de Deus. Nós precisamos disso. Precisamos desse poder que transforma as nossas vidas. O que é uma dinamite? Você sabia que você é uma dinamite? Fala para o seu irmão, você é uma dinamite. É um explosivo e seus efeitos são irreparáveis. O Evangelho, quando ele entra dentro do nosso coração, é uma dinamite de Deus para destruir as fortalezas de Satanás. O Evangelho dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, irmão, ele é algo poderoso em nossas vidas. A palavra de Deus diz lá no livro de João 3:8, que o vento, ele sopra onde quer. Pessoa cheia do poder de Deus, cheia do poder do Espírito Santo de Deus, ela é como um vento. Ela é levada por Deus onde o Espírito de Deus mandar ela ir. Saulo, depois que ele teve um encontro com Deus, Paulo ele foi aos confins da terra, anunciando Cristo em poder e em autoridade. Assim é todo cristão, todo crente. Para você vencer as fortalezas do diabo, você precisa ser transformado por este poder. Dunamo. Dínamo seria como uma máquina que produz energia elétrica. O poder do Evangelho dentro da igreja, ela é uma energia espiritual. Bem, Jesus Cristo, ele falou: quem crer em mim, como diz as Sagradas Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. Paulo, depois que teve um encontro com Jesus, do seu interior corriam mananciais. O poder de Deus fluía de dentro da alma e do Espírito dele. Porque ele era como um dínamo, uma máquina de energia. Foi ligado na tomada 100%. 100% Jesus, 100% Jesus. Assim é o cristão, irmão. Você precisa ser 100% na presença de Deus. Dinâmico. Tudo que é ativo ou diligente em alto grau, muito empreendedor. Poder do Evangelho dá ao crente, ao cristão, dinamismo para realizar a obra de Deus. Por isso ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.
Se você não fosse cheio do Espírito Santo, você é um prato cheio na mão do diabo. Saulo, antes da sua conversão, ele era instrumento não de Deus, ele era instrumento de Satanás. Ele era religioso, ele era uma pessoa que perseguia os cristãos, pessoa que matava o cristão. Ele não tinha o poder, ele não tinha sabedoria, ele não tinha convicção realmente do Deus que ele servia. Paulo, convertido, transformado por Deus, era um homem de poder, era um homem de coragem, era um homem dinâmico na presença de Deus, era um homem que realizava prodígios e maravilhas através do poder do Espírito Santo. Quando transformados por este poder, quando transformados pelo poder do Senhor, nós podemos alcançar multidões. A palavra de Deus diz no livro de Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Se você não for cheio do Espírito Santo, você começa a caminhar com Deus. Vem as lutas, vem as provas, e você esmorece. Você não vai ser como Paulo, um exemplo de fé, um exemplo de coragem, um exemplo de homem de Deus. Sem o Espírito Santo, amados, nós somos frios na presença de Deus. Nós não temos coragem para ler a Bíblia. Nós não temos visão do reino espiritual. Nós não temos vontade de orar. Nós não temos vontade de buscar a presença de Deus. Sem o Espírito Santo, a nossa carne, ela se manifesta. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos olhar para as Sagradas Escrituras. Sabe por quê? O Espírito Santo é aquele que vai glorificar Jesus Cristo nessa terra. O Espírito Santo é aquele que vai te levar, vai te impulsionar, você seguir adiante, você seguir no seu chamado. O que você precisa fazer? Você precisa buscar o Espírito Santo. Como eu falei aqui, todos nós somos um vaso separados e escolhidos por Deus. Você tem um chamado, amém? Você tem uma missão na presença de Deus, amém? Só que Deus, Ele quer você transformado por Ele. Deus, Ele não quer você somente com a consciência que Ele é Deus. Deus, Ele quer te usar, assim como Ele usou Paulo. Assim como Ele usou tantas outras pessoas no Evangelho. Deus, Ele quer que você seja um instrumento transformador. Uma pessoa que vai transformar outras vidas. Para isso que nós somos chamados. Para levar o Evangelho, para cumprir o ID de Cristo Jesus. Então nós precisamos crer em Cristo Jesus. Precisamos buscar mais a presença de Deus. Precisamos buscar mais o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para vencermos as dificuldades do dia a dia, precisamos encher o Espírito Santo. Precisamos ser vasos de honra na presença de Deus. Amém? Você quer ser um vaso de honra na presença de Cristo? Amém. Paga o preço. Existe um preço a ser pago. O Evangelho, amados, eu já falei, não é um caminho só de rosa. Às vezes vai ter os espinhos. Mas quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, esses espinhos para você se transformam em rosa. Quando você está ligado na videira, você sabe que Deus, Ele te impulsiona, você sabe que Deus, Ele te capacita, você sabe que a fé não vai vir de você. Todos os desafios que forem colocados na sua frente, você vai vencer, porque o Espírito Santo está com você. A gente cantou aqui hoje que o Espírito Santo é o nosso amigo. Sem Ele nós não somos nada. Sem o Espírito Santo de Deus, não tem nem como você lançar as redes e as redes virem cheias de peixe. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, mas para isso você precisa buscar. Como eu falei aqui, se você crê em Cristo Jesus, do teu interior tem que correr rios de águas vivas. Não águas paradas, águas vivas. Jesus, Ele te deu vida,
Jesus, Ele te chamou. Jesus, Ele te capacita. A palavra de Deus diz que recebereis sobre vós poder. Para quê? Para anunciar o Evangelho. Nós precisamos buscar mais dessa virtude do Espírito Santo. Nós precisamos buscar mais dessa capacidade do Espírito Santo. É necessário que nós venhamos mudar o nosso coração na presença de Deus. Se é necessário nascer de novo, ter uma experiência com Deus, para ser instrumento na mão de Deus, então ore e diz: Senhor, eis-me aqui, eu quero nascer de novo. Porque Paulo, ele precisou nascer de novo. Paulo, ele precisou ter um encontro com Deus. Paulo precisou cair do cavalo para que os olhos dele fossem abertos. Às vezes, amado, é necessário que você tenha uma experiência com Deus para que a sua vida seja transformada. Não espere o pior acontecer. Melhor você ouvir agora que Deus, ele está falando. Que Ele te chamou. Ele te escolheu. Não espere o amanhã. Não espere o pior acontecer. Abra o seu coração para Deus mudar e transformar a sua vida hoje. Não amanhã. Porque Deus, ele conta com você hoje. Porque amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos do amanhã. Se nós não estivermos aqui amanhã, você vai chegar diante de Deus, e qual a justificativa que você vai dar para Deus? Porque você ouviu, você é conhecedor. Você não deixou o Espírito Santo fluir dentro do teu coração para ser mudado, transformado. Deus, ele quer que você tenha uma vida voltada para o reino dele. Uma vida consagrada realmente a Jesus Cristo. Para isso é necessário que você realmente tenha uma vida cheia do poder do Espírito Santo. É necessário que você clame, é necessário que você busque, que você peça para o Espírito Santo: muda a minha maneira de falar, a minha maneira de ver, muda a minha visão, mas eu quero ser transformado por ti. Amém? Só Jesus, ele tem o poder para transformar as nossas vidas. Amém? Não existe um pecador na face da terra que Deus não tenha o poder para mudar e transformar. Como eu falei, Deus, ele muda prostituta, aidético. Deus, ele tem o poder para mudar doentes, enfermos, todas as pessoas. Ele tem o poder transformador para transformar as vidas das pessoas. Mas ele sempre está à porta, batendo, pedindo para que você realmente abra o seu coração para ele mudar a sua vida. Amém? Se coloque em pé. Quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração e que você realmente nessa noite, você peça: Deus, venha libertar o meu coração de uma maneira eficaz. Deus, venha realmente me tirar de tudo aquilo que o mundo às vezes está me conduzindo para o mundo. Leva o meu coração para mais perto de ti. Leva a minha vida, Deus, a realmente ser transformado pelo poder transformador do teu Espírito Santo. Cada um de nós, irmãos, nós precisamos deste poder de Deus transformador. Cada um de nós precisamos viver o Evangelho em poder. Deus, ele quer te usar com prodígios e maravilhas. Mas Deus, ele quer que o seu coração seja cheio do Espírito Santo. Que o seu coração seja cheio da presença de Jesus. Por isso, com a sua mão no seu coração, feche os seus olhos e repita comigo nessa noite: Senhor Jesus, nessa noite, que o Senhor possa transformar o meu coração segundo o poder do teu Evangelho. Pai, eu abro o meu coração para ti. Deus, eu abro a minha vida para que o Senhor possa morar e transformar. Tira toda a vaidade, todo o orgulho, todo espírito de religião. Senhor, coloca somente nesta noite o poder sobrenatural do teu Espírito Santo.